Boa noite a todos. Boa noite. Podem ter a certeza que eu estou aqui com muita alegria, né? Porque isso aí tem uma grande parte da minha história, né? Esse salão, então, é abençoado para mim, né? E aí, então, sempre gosto de vir, me sinto muito bem. E desejo, assim, que todos que estamos aqui possamos, então, aproveitar essa nossa reflexão desta noite, né? E o tema que eu escolhi é Vós sois o sal da terra. E vamos observar que Jesus não disse, vós deveis ser o sal da terra, esforçai-vos para ser o sal da terra. Ele simplesmente afirmou, vós sois o sal da terra. Quer dizer que não tem nem escolha, né? Agora, o que vem dali que nós vamos ter que refletir sobre isso e melhorar sempre mais, né? E ele, quando ele falou, isso foi na ocasião do Sermão do Monte, né? Que é tão famoso assim, ele disse assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Então, vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, com que haveremos se salgar? Para nada mais serve a não ser atirado no chão e fora e ser pisado pelos pés. E isso é bem sério para nós. Se nós também somos o sal da terra, se nós não servirmos para o efeito do sal, a virtude do sal, o objetivo do sal, aí também não servimos mais para nada. E aí seremos atirados fora, que não é atirar, nós sabemos que somos eternos, né? Mas isso mais ou menos vai acontecer lá no nosso retorno no mundo espiritual e talvez a gente vai ter que enfrentar uma situação não muito agradável lá. Então o importante é a gente realmente ser caprichoso, né, para ser um sal que obtenha seus objetivos, né? Então, quais seriam então as propriedades do sal? Ele tem duas propriedades básicas. A primeira é conservar, né? Então, nós temos que ser sempre elementos de nos conservar e conservar os outros, no sentido moral, para que a gente não seja alguém que destrua a vida dos outros através das nossas atitudes morais, né? E o tempero que dá o sabor. Todos nós sabemos, mesmo os homens que estão ali, crianças acho que não tem, mas assim que se tu faz uma comida onde não tem sal, tu não sente gosto da comida, ela fica bem insossa, e aí um pouquinho de sal parece que abre o espaço. Eu me lembro da minha mãe, ela colocava um pouco de sal na cuca, porque ela dizia que ele abre mais o espaço, assim o sabor, né? Então, para ver a importância do sal. Então, o que Jesus quis nos dizer com isso? Ele simplesmente nos convocou a colocar em ação as nossas capacidades e talentos. Olha só, para nós entender o que é vós sois o sal da terra. Colocar em ação as nossas capacidades e talentos. Na própria parábola dos talentos, ele deixou bem claro que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E o que cada um fez, né? Mas a cada um segundo suas possibilidades. Então, se eu já recebo 5 talentos, eu vou responder por esses 5. Se eu receber só 1, eu vou responder por esse 1. E se eu enterrar, porque eu acho que eu não presto para nada, que eu não sei fazer nada, e aí eu vou ter que também prestar conta disso aí, né? Todos nós, acho que conhecemos a parábola dos talentos. Então, o que mais? Ter boa vontade e colaborar com os nossos companheiros de jornada. Isso também significa ser o sal, né? É aquela parte de dar sabor à nossa convivência, né? E não permitir que a gente seja
motivo de escândalo aonde a gente vive, seja na nossa casa, seja com todos com quem nós convivemos, né? Mas nós temos que também lembrar que nós temos que fazer isso não só com os nossos companheiros, companheiras fáceis, mas também com os difíceis. E aí sempre está o nosso, porque tu amar quem te ama, quem te respeita, quem te quer bem, isso é maravilhoso, né? Todos nós merecemos também ter isso na nossa vida, mas nós também precisamos aprender a fazer o mesmo com aqueles que são difíceis, que não nos amam. E acho que assim, em todas as famílias, seja das famílias de maneira mais perto ou um pouco mais na parentagem, na vizinhança, no trabalho, sempre existe alguém que é o espinho na nossa vida. E ali nós também precisamos fazer o nosso melhor ali, né? Ter boa vontade para com essas pessoas. Porque muitas vezes nos falta, as dificuldades estão ali e nos falta a boa vontade para aproveitá-las, né? Porque as dificuldades não é um capricho de Deus. As dificuldades muitas vêm das nossas próprias ações, mas muitas vezes também a gente faz tudo da melhor maneira possível e ainda assim acontece, se apresenta, então é para o nosso aprendizado também, né? E realizar então tudo que nós temos de melhor. Cada um de nós sabe o que sabe fazer melhor. E aquilo que eu preciso fazer, às vezes eu não tenho ainda a capacidade de fazer, mas que eu já faça aquilo que eu consiga fazer, né? Senão eu não estava aqui, gente, porque ninguém vai se formar para ser palestrante e se não começar a trabalhar nisso. E todos nós sabemos disso, desde a nossa escola, desde a nossa atividade no dia a dia, em casa, quanta coisa a gente já aprendeu na vida. Então é preciso que a gente sempre faça o seu melhor. E no caso contrário, diz assim, ó, que somos como sal, que não presta mais para nada, não faz mais o seu objetivo. E aí o que acontece? Jogado para fora, ou seja, perdido nos nossos planos reencarnatórios. Então nós sabemos que todos nós, quando nós retornamos para a vida física, nós não viemos por acaso, nós não viemos por um descuido, né? Nós não caímos no lugar errado. O Richard Simonetti tem assim, Endereço Certo, um livro, né, onde ele fala, não fomos entregues no lugar errado, né? Porque é ali que nós precisávamos, e isso foi preparado às vezes de dezenas e dezenas de anos, até que a situação se formasse ali para que a gente pudesse realmente resolver encrencas do passado e aprendizados necessários para o nosso futuro. E muitas vezes nós plantamos ali, quando nós não nos esforçamos nessa parte que nós já conseguimos fazer, cada um fazendo o seu melhor, a gente planta sofrimentos, seja pela ação, seja pela omissão. Quantas vezes a gente ouve dizer assim, ó, não tem nada que ver com isso, não vou me meter, né? E na realidade, como a gente está dentro da doutrina espírita, tem tanto ensinamento, tantas coisas maravilhosas que a gente aprendeu dentro da doutrina, que os espíritos nos trouxeram, e isso são talentos que nós temos que aproveitar, não adianta enterrá-los, né? O que nos compete então fazer para que a gente seja realmente esse sal da terra? Melhorar tudo que encontramos na nossa vida. Olha só, nós não temos mais direito à queixa. Nós não temos mais direito, não faço mais porque não adianta. Porque nosso dever como cristãos é melhorar tudo que a gente encontra. Então, mesmo que as coisas sejam boas, vamos colocar um pouquinho ainda do nosso sal, da nossa possibilidade para tornar melhor ainda, né?
Colocar então o nosso tempero especial, o nosso toque especial em tudo que fizemos, dar o nosso melhor. Então, quando eu estou assim, eu fico assim, sem saber o que fazer, mas eu faço o meu melhor, que muitas vezes é uma oração por aquela pessoa, por aquela situação, para que se resolva da melhor maneira possível. Né? Enquanto estava ali participando pela mente com as orações da irradiação, aí me deu assim uma ideia, quanta coisa boa, quantos motivos que a gente tem para orar. Superar os desafios. O sentido da encarnação é superar desafios, fazer aprendizados. Então, para isso nós precisamos trabalhar no nosso crescimento intelectual e no nosso crescimento moral. Porque a nossa vida espiritual é feita de duas asas. Se nós só nos importarmos com o intelectual e o nosso moral ficar com uma asinha pequena, qual é o pássaro que voa assim, né? Ou vice-versa. Mas quando nós conseguimos, mesmo que nossas asas estejam só assim, mas já conseguimos bater asas, talvez não voamos tão alto, mas nós já estamos no nosso caminho, né? Então não é importante tu ser perfeito em tudo, não é importante tu saber fazer tudo, e a gente tem que sempre ter essa ideia, eu não estou aqui para superar os outros, eu estou aqui para me superar. Como Kardec nos diz, o verdadeiro espírito é aquele que todos os dias procura ser um pouco melhor que no dia anterior, né? Então, o que nós precisamos para nós realmente conseguirmos isso? Precisamos urgentemente abandonar a mediocridade, a preguiça, a insegurança e o medo. Porque essas são as causas mais básicas do nosso fracasso, dos nossos problemas do dia a dia. Olha só, a mediocridade, quando eu não me esforço para ser melhor, né? Eu sou medíocre em tudo. Lembra lá nos provérbios que diz assim, tomara se fosse frio ou fosse quente, mas como és morno, te custo da minha boca. É um provérbio que tem lá no Antigo Testamento. E isso tem muito a ver, por isso que a gente tem que realmente se decidir, né? E se nós podemos já ser pessoas que ajudam os outros, por que não? Cada um de nós tem alguma coisa para ajudar, né? A preguiça muitas vezes, não, mas agora não quero. Eu poderia estudar, me ofereceram a estudar para me entender melhor, ou é dia que posso ir lá assistir uma palestra ou até ajudar num trabalho, mas eu não estou muito afim, então é a preguiça mais uma vez que nos atrapalha muito, né? A insegurança, imagina, eu não vou fazer isso, porque imagina se eu faço errado, né? E aí vem o medo junto, né? E a insegurança é fruto do nosso orgulho, né? Porque se eu não estiver alimentando o meu orgulho, eu vou fazer, eu sei até onde eu posso, eu sei quem eu sou, porque a humildade não é tu de desprezar, a humildade é tu de considerar, tu de ver, tu de conscientizar daquilo que tu és, nem mais nem menos, né? E com isso, se tu caminha vai por esse caminho, tu não vais também atropelar ninguém, porque tu vais trabalhar em ti. E trabalhando em nós ajudamos a melhorar o mundo em nosso redor, e como essas pessoas que também se melhoram por causa da nossa atitude, vão melhorar os que estão em redor dela, e olha, assim nós vamos mundo afora, passamos pelo oceano e vamos conseguir melhorar o mundo lá, do outro lado do oceano também, que seja pela nossa mente, que seja pelas nossas atitudes, né? Isso não precisa nem sair na mídia. Não precisamos de ser espalhados nossas obras na mídia, porque a nossa questão, no final, como diz Madre Teresa de Calcutá,
A questão é simplesmente entre mim e Deus, né? Então, eu não preciso que os outros vejam as minhas obras. Jesus ainda nos disse fazer isso e que os outros vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Não glorifiquem vocês, né? Então, Jesus deixou bem claro que, na realidade, tudo que nós fizermos no bem também vai assim servir para a glória de Deus, né? E aí nós glorificamos a Deus, e isto também é uma oração, né? Ser colaboradores ativos da obra divina e não mais críticos negativos. A obra divina não está completa. Por quê? Porque, a começar por nós não estamos completos. Nós estamos aqui neste mundo de expiação e provas, que está se tornando aos poucos um mundo de regeneração, e esperamos reencarnar nele, né, quando estivermos na espiritualidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte para melhorar esse mundo, seja na parte material, seja na parte espiritual, social. Todos nós, na natureza, tudo, né, vai depender assim da nossa atitude para esse mundo se tornar melhor. E lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos assim: qual é o objetivo da reencarnação? Aí diz assim: para se melhorar, para que o espírito se melhore. Então é um objetivo fundamental. Isso, nós reencarnamos para nós nos melhorarmos. E também para que faça a sua parte na obra da criação, no melhoramento, no embelezamento da obra da criação. Porque Deus criou o mundo, nos colocou aqui, mas quantas coisas estão sendo descobertas, melhoradas. Para quem já é da minha idade, mais ou menos, a gente lembra assim de quanta coisa que a gente nem... Eu não conhecia a luz elétrica até os 15 anos, né? Porque sou do interior. E assim teve de outras pessoas e outras situações. Imagina a televisão, quanto tempo levou até chegar em nós. Hoje nós temos a internet. Só com um clique nós entramos e vemos palestras, vemos notícias de tudo, né? E isso tudo faz parte dessa obra de melhoria do mundo físico onde nós estamos, né? E faz parte da nossa tarefa na reencarnação. Muitas vezes queremos uma vida melhor, mas sem esforço pessoal para ser uma pessoa melhor. Ai, eu queria, a minha vida está tão ruim, eu queria que fosse melhor. Ai, está tão pesado, não aguento. E eu não me esforço para eu ser um pouco melhor, para fazer aquela parte que me cabe nesse melhoramento, né? Então, nós muitas vezes nós só nos queixamos das dificuldades, das pessoas difíceis que conosco vivem, e eu não faço nada para ser melhor. Todas as ações transformadoras em redor de nós principiam então em nós mesmos. Se nós pegarmos isso a sério, nós não vamos nem mais nos queixar, né? Porque enquanto eu não estou me ajudando a mim para ser melhor, como que eu vou reclamar dos outros que estão em meu redor? E a gente sabe que as pessoas olham para nós. Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela diz assim, ó: sempre tem alguém na tua frente em quem tu mirar, para seguir, para ver como exemplo. Mas também tem alguém atrás de ti que olha para ti, a quem tu és o exemplo. Então imagina a responsabilidade que a gente tem ali, né? E nada muda na minha vida para melhor se eu não me tornar uma pessoa melhor. Então, com isso, as nossas queixas têm que ao menos diminuir bastante, né? Então, é importante que a vida não é boa nem ruim. Isso nos diz José Carlos de Luca,
no livro Cura e Libertação. Então, a vida em si não é boa nem ruim, ela é neutra, né? Agora, ela depende então do destaque que eu lhe dou. Se eu destaco mais o mal, e mesmo na avaliação da vida, né? Quantas pessoas são tão negativas, só enxergam o mal. A gente escuta, assim, inclusive o Divaldo, já vi ele falar, que nunca na nossa humanidade teve um período de tantos bem feito, de tantas ONGs, de tantos trabalhos voluntários, de tanto esforço de pessoas para se melhorar, né? Então a gente às vezes acha que as coisas estão sem rumo. Não, nós estamos no rumo, é preciso só que a gente faça a sua parte. E qual o destaque que eu dou na minha vida? Essas são umas perguntas, né? Eu destaco na minha vida mais o fracasso ou o aprendizado? Me acontece uma coisa difícil, eu olho aquilo como um fracasso, fracassei, ou eu aprendi que é assim que eu não posso fazer, eu tenho que fazer diferente, né? Thomas Edison não fazia assim nas suas descobertas da luz elétrica, né, da lâmpada, aliás. Daí o colega dele disse assim, olha, vamos parar, isso aí não resolve, já fizemos, eu acho que 900 e poucas experiências, está tudo errado. Aí ele disse, não, nós vamos continuar, porque agora temos mais uma experiência que sabemos que não dá certo. Né? Então depende sempre como a gente olha as coisas. E a doença e a saúde. Qual o destaque que eu dou para isso? Eu olho a doença como um castigo de Deus, como uma coisa que eu não merecia, como me vitimando por aquilo, ou eu olho aquilo como um alerta para que eu cuidar da minha saúde. Quantas vezes, o que é a febre? A febre não é uma doença. A febre é simplesmente um alerta, alguma coisa não está bem, né? Então, assim também é na nossa vida. Acontece uma coisa, uma doença, uma coisa, eu não posso olhar aquilo, eu sou doente, eu não, né, a doença me pegou, eu não sou impossibilidade, não. Eu fiquei doente, agora vamos ver o que eu fiz, vou à procura de recurso e o que eu tenho que mudar na minha vida para que essa doença não retorne de novo, né? E o vitimismo e a oportunidade. Muita gente se vê diante das dificuldades como uma vítima. Ai, sempre eu, por que comigo, meu Deus? Eu me esforço tanto, por que sempre me acontecem as coisas erradas? Por que eu não consigo fazer isso? Por que os outros são tão difíceis para comigo, né? Enquanto que eu, em vez de olhar isso assim como uma oportunidade. Obrigada, meu Deus, por me dar essa companhia que talvez me faça assim crescer muito se eu me esforçar. O Sérgio Lopes que diz, cuidado com quem tu pede para Deus. Tu pede para ser paciência, ele vai te mandar os exercícios, né? Então ele brinca assim, tem que cuidar. Ai, meu Deus, me ajuda a ter paciência, me ajuda a fazer isso, aquilo, mas ele vai... Ninguém aprende as coisas, temos professores ali que sabem, né? E muitas vezes o tema é feito em casa, sem o auxílio do professor. Nós temos nossos auxílios, mas muitas coisas nós temos que fazer, né? Então temos que olhar oportunidade, não nos vitimar, achar que é injusto que isso aconteça comigo, porque nós sabemos que não existe o acaso e não existe nada fora dos planos divinos, né? Tem que desejar, né? Tem quem deseja sempre uma comidinha bem boa, né? Mas não faz comida, não se esforça para fazer, né? Então, José Carlos de Luca diz assim, na vida não funciona assim, né?
cada um tem que se aprimorar, tem que fazer o seu melhor, a sua própria comida. A comida aqui considerada como uma metáfora, né? E se não fizer assim, a comida vai ser insossa. E aí, o que é? Se sua comida for insossa, diz ele, não culpe os outros por isso. Tempere-a melhor, né? Tempere-a melhor, pois vós sois o sal da terra, nos disse o Cristo. E então, o que nós vamos retemperar? Certamente cada um de nós tem alguma coisa para retemperar. Todos os dias, não é só hoje. É todos os dias nós temos alguma coisa para fazer um pouco melhor, retemperar de novo. O nosso trabalho, a nossa convivência com a família, principalmente, né? Mas muitas vezes também no trabalho, na vizinhança, né? Temos muitos assuntos para retemperar sempre. E a maneira como cada um se vê. Então, muitas vezes nós temos dificuldades porque a nossa autoestima está tão baixa. Nós não conseguimos imaginar, não conseguimos perceber que nós somos dignos de sermos felizes, que nós já temos a capacidade de sermos cada dia um pouco melhor. Então, imagina, se nós não estamos sentados aqui, nós não estamos nesta casa por um acaso, né? Que a cada um que veio para cá não veio a passeio, assim como nós não viemos a passeio na nossa encarnação. Nós viemos com um objetivo, sentindo a necessidade de melhorar, de ver, de se instruir, de se fortalecer de novo, né? E aí, finalizando, eu trouxe mais uma frase de Lucas, né, que diz assim: o melhor presente que posso ofertar à terra-mãe, que me acolheu, é a minha felicidade, o meu melhoramento como espírito eterno em evolução. Então, quando nós queremos presentear a terra-mãe, né, que seja com o meu melhoramento, né, porque ela me acolheu com tanto amor. E isso ali é, então, o presente que nós podemos oferecer para a terra, considerando a terra, tanto a parte material como todos os encarnados que aqui estamos, né? E aí ele termina com um trechinho da música, não vou cantar, gente, né? Um trechinho, uma frase da música do Gonzaguinha, que diz assim: viver e não ter vergonha de ser feliz. Quantas vezes nós temos vergonha, achamos que não é da nossa alçada ser feliz, né? Porque a nossa autoestima está muito baixa. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, todos nós somos aprendizes, e se nós somos aprendizes, por que ter vergonha? Quem é professora sabe, né, que os alunos erram, mas eles estão ali, se esforçam para melhorar, para aprender, e o erro, muitas vezes, é a oportunidade para nós podermos nos melhorar. Porque a Joana de Ângeles também disse assim, que a maior parte do nosso aprendizado é feito através do erro e do acerto. Então vamos não nos desesperar mais com nossos erros, vamos nos lembrar do Thomas Edison, não, desse jeito não deu, então eu vou fazer diferente, né? E se preciso for, converso com alguém que pode me ajudar. Porque sempre lembrar que tem alguém na nossa frente, na caminhada, que nós olhamos e que a quem nós tentamos seguir. E a quem está atrás de nós, que também olha para nós, e nós temos a responsabilidade sobre nosso agir. E assim vamos então mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai bondoso, glorificá-lo por tudo que nós já conseguimos fazer, e pedir a bênção para cada um de nós. Que possamos ter uma noite tranquila, de sono tranquilo, e um amanhecer feliz, dispostos para sempre nos melhorar.
Pedimos também, Senhor, por essa casa que nos é tão querida, para que sempre permaneça de portas abertas, recebendo a todos, encarnados e desencarnados que aqui chegam, para serem ajudados, para se melhorar e também para doar as tuas possibilidades. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que possamos chegar em nossas casas com segurança, com paz e com muita alegria de viver. Como eterno aprendizes, esta é a grande lição para a nossa vida. Que assim seja.